Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já parou para pensar como os processos seletivos em design mudaram nos últimos anos? De 2020 para cá, o mercado já não é mais o mesmo, as vagas diminuíram, as exigências mudaram e a forma como recrutadores avaliam portfólio e currículo também ganhou novos critérios. Hoje a nossa conversa é justamente sobre entender esse cenário. O que ficou mais difícil, o que ainda se mantém e quais são as melhores formas de se preparar para entrar ou crescer na área de UX e Product Design. E para compartilhar dicas valiosas com a gente, eu convidei um cara que acompanha de perto essa evolução e tem muita experiência no assunto e já passou por aqui outra vez no Papo de UX. Salve, salve, Léo Braca. Salve, Luanzinho. Cara, muito obrigado pelo convite. Putz, eu tô feliz demais de estar aqui de novo, né? Depois de anos que a gente fez aquele episódio lá atrás, né? No meio da pandemia, estamos aqui de volta, o mundo é outro e vamos falar sobre isso. Pô, obrigadão, Léo. Fico feliz que você aceitou estar aqui novamente e falar um pouquinho aí sobre as questões de processo seletivo. Valeu, é muito legal trocar ideia contigo. Às vezes a gente troca em off, assim, também tava com muita saudade de conversar com você, porque as nossas conversas são sempre enriquecedoras, cara. E antes da gente mergulhar nesse tópico, né, pedir aí pra galera que tá nos ouvindo, deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está acompanhando a gente por aqui, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria e é de graça, não custa nada você deixar um like, deixar um comentário também na plataforma, porque isso gera mais engajamento para que a gente alcance mais pessoas a ouvir essas coisas legais ou groselhas que a gente conversa por aqui. Aí fica a seu critério decidir. Se você também quiser ajudar de forma monetária, também tem como. É só mandar um pix aí para nossa chave, que é o e-mail pix@papodeux.com.br. A gente tem que pagar editor, pagar o Guerch, que é meu amigo que faz as masterizações, equaliza as vozes, coloca as vinhetas. Então a gente tem um custo para produzir isso. Se você puder colaborar de forma monetária, a gente também reverte sempre no projeto aqui. E, Léo, cara, na sua visão, assim, de bate-pronto, o que você entende, assim, que mudou de 2020 para cá nesses processos seletivos? Porque em 2020 a gente estava no meio de uma pandemia, infelizmente, mas que ao mesmo tempo gerou muitas vagas, gerou muitas oportunidades. Mas agora estamos em outras épocas. O que você entende na sua visão que mudou desse processo seletivo de 2020 para cá em design, assim? Cara, mudou, várias coisas mudaram. A primeira é isso que você acabou de falar, né? A gente estava num período onde a pandemia forçou todo mundo a trabalhar remoto, a gente teve que se adaptar a esse cenário, né? De trabalhar de qualquer lugar ou de trabalhar de onde a gente estava, para a gente ficar seguro enquanto a humanidade lutava contra, né, o Covid-19, para a gente conseguir criar vacinas, criar formas de controlar, né, a doença e tudo mais. E o que mudou, velho, foi que na pandemia as vagas explodiram, assim, né? Então a gente viu um crescimento absurdo, não só em UX, mas em várias áreas, especialmente as de tecnologia. E dentro desse crescimento, cara, rolou um fenômeno que foi a ascensão muito rápida, né, nas posições, nas cadeiras e tudo mais. Então, uma jornada de amadurecimento do designer, na pandemia, ela deu uma acelerada, engatou a cesta. Então, assim, você via pessoas que eram plenos se tornando sênior se tornando gerentes, e numa velocidade muito rápida, numa cobrança por conhecimento, né, por maturidade. Só que aquela história, cara, apesar da pressão e da velocidade, cara, experiência leva tempo, velho. Então, assim, a gente passou por esse paradoxo. Agora que a gente está no mundo pós-pandemia, a gente percebe que tem o entendimento de, cara, eu preciso agora nivelar isso, né? Acho que é o primeiro ponto, assim. Não tem mais essa sede e essa velocidade absurda mais, sabe? Deu uma desacelerada. E essa desacelerada fez muitas coisas caírem em lugares diferentes. Então a gente está vendo meio que a ressaca desse fenômeno. E aí, falando de ressaca, você vê profissionais ocupando cadeiras das quais eles não têm maturidade, tá? Isso é um fato. Então, assim, isso vale para qualquer senioridade, mas isso não significa que as pessoas não possam crescer, se amadurecer, ganhar experiência para realmente estarem nivelados com o cargo que elas ocupam, né? Tem esse primeiro ponto. Segundo ponto as pessoas continuam entrando em UX, o que é muito bom. Então, assim, a gente continua tendo novos designers querendo migrar de carreira ou iniciando carreira em Product Design, em UX, UI, tá? E uma outra mudança é que
com esse crescimento na pandemia, a gente viu um grau de especialização muito grande. Então você via vagas de researcher, vagas para UX, vagas para UI específicas, especializadas. Hoje, cara, isso praticamente não existe mais, assim. Salvo algumas oportunidades para pesquisadores, tá? Mas o que é muito pequeno do meu ponto de vista. O que você vê hoje e o que é muito cobrado é que o designer seja um designer que cubra o trabalho, o escopo de product design de ponta a ponta, tá? Então você vê isso, e aí pegando empresas de tecnologia, startups, grandes empresas corporativas, você vê que elas estão muito apostando no profissional de design que cobre isso de ponta a ponta. Ou seja, o designer é que vai fazer o research, ele vai analisar o research que ele fizer, o discovery que ele fizer, ele é que vai planejar a experiência, ele é que vai fazer essa interface, vai parear com o time de tecnologia, vai parear com o time de produto para poder entregar lá na ponta. Né? Então a gente consegue perceber isso, o que era um cenário pré-pandemia. Né? Então, assim, aí falando da minha experiência, né? Antes da pandemia, eu era esse designer que ficava ali dentro de um squad, junto com o meu squad, com vários devs, PMs e tudo mais, fazendo isso de ponta a ponta. Né? Aí explodiu vários cargos especialistas, e hoje você tem essa volta, e a gente vê a questão, por exemplo, muitas vagas de especialista querem um especialista não numa área específica, eles querem um especialista que dê conta de ponta a ponta com maturidade. Então, assim, falei milhão, mas são essas grandes mudanças que a gente faz olhando hoje e olhando o passado. E aí você acha que é por isso que hoje a gente tem menos vagas, assim, tipo, se a gente compara com 2020? Com certeza, velho. Se a gente observa, assim, tipo, em 2020 a gente olhava e, até pesquisas de LinkedIn mesmo, era, cara, mais de 1.000 vagas, assim, fáceis. E como você falou, né, a galera mudando de pleno pra sênior sem muita experiência, cara, mudava de salário, pelo menos o que eu observava, assim, a galera tava ganhando 5, de repente tava ganhando 10. Teve consequência, lógico, depois disso, mas eu acredito, pelo menos a minha visão, que é muito por conta disso, sabe? Tipo, muita vaga ali. Só que ao mesmo tempo, eu sempre gosto de comparar o seguinte, Léo, e aí eu queria ver a sua visão. Se a gente olha hoje, e aí você pode estar ouvindo esse episódio em 2026, 27, 28, se você olhar por essa ótica do ano que você está, comparado a 2018, 19, ainda assim eu acredito que o cenário e o mercado relacionado com o design está melhor. Se a gente compara com 2020, não, porque 2020 foi algo atípico. Mas se a gente compara com 18 e 19, 2018 e 2019, eu vejo como um mercado melhor, mais oportunidades. Você tem essa visão ou você tem uma visão diferente? E se for igual também, por que você corrobora com isso, assim? Eu vejo assim, eu gosto de enxergar em camadas, assim. Tem essa camada que você falou, e aí eu já quero fazer uma quebra nela, que é a seguinte: esse crescimento não serviu de atalho para os profissionais, né? Teve muito profissional que cresceu naturalmente, mesmo com um acréscimo de oportunidades, né? Então, assim, a gente vai ver de tudo, tá? Então, às vezes parece que a gente falando assim, a bolha de UX que veio da pandemia favoreceu só quem realmente pegou atalho? Não. Foi todo mundo. Teve gente que pegou atalho, teve gente que já estava rampando e foi aproveitando as oportunidades, mas já estava num crescimento, num amadurecimento e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter tudo isso coexistindo. Mas quando a gente faz esse recorte, eu concordo contigo que está melhor. Agora, mas o que eu vejo hoje também, que é uma coisa que não tinha lá atrás, que foi o seguinte, foi um outro efeito que veio na pandemia, tá? E aí, pra gente, assim, não vou entrar na raiz desse cara, porque isso serve uma série de podcasts que depois, se a gente quiser falar groselha, a gente fala, tá? Mas que foram os layoffs, as demissões em massa. De 2021, 22 até 23, né? E alguns eventos em 24, vamos lá, 3, 4 anos, a gente tinha esse fenômeno quase cíclico, tá? Das empresas fazendo demissões em massa. Então, assim, esse movimento, velho, foi igual uma maré que sobe e desce, que enche e esvazia, tá? E aí, o que eu percebi desse movimento? Você tem um monte de gente, um monte mesmo, pensa, cara, Microsoft demitindo 10 mil pessoas, a Meta demitindo 15 mil, empresas, até fintechs, que cortaram 25% do seu quadro. Então, essa galera toda vai para o mercado de trabalho para ser recontratada. E na hora de recontrata pagando menos. Então foi um movimento
que você vê que aconteceu onde as oportunidades foram ficando mais escassas. Por quê? Porque ao invés, fazendo uma conta de padaria, tá? Ao invés da empresa contratar um pesquisador, um analista de UX, um analista de UI e quiçá ali no modelo até mais maduro, um analista de QA, né? Você vai ter 4 designers fora. Não vou deixar também nossos queridos UX writers de fora, né? Então vamos lá. Eu tenho 5 designers, cada um especialista numa área dentro de um squad, tá? Então eu vou contratar 5 designers. Hoje eu vou contratar um, quiçá 2, sacou? Eu tenho essa redução. Então essa redução, né? Por quê? Porque as empresas foram reduzindo para funcionar no modelo low cost. E aí, o que isso acarretou? Além de reduzir o número de vagas, por isso que a gente vê essa diferença brutal, igual você falou, cara, lá em 2020, 2021 eu tinha 1.000 vagas no LinkedIn, cara, hoje com muito custo eu tenho 50. O que ainda é um número bom, expressivo, mas quando a gente compara as quantidades, cara, a diferença é absurda. Então tem esse movimento, tá, das demissões em massa e desse ciclo que foi criando, onde demissões em massa, recontratações pagando menos, novos layoffs, novas recontratações, aí reduz mais ainda o salário, e você vê pelo número, pelo budget que algumas empresas, quando deixam aberto, tá, você consegue perceber. Se você vai acompanhando, acaba virando quase um trade de budget de vaga, né? Então, assim, você olha lá atrás, você vê lá, tô pagando 10 para um sênior, beleza, né? Subiu para 12, subiu para 15. Cara, hoje a empresa vai pagar 15 às vezes para uma liderança, 10 para um sênior, sabe? Então, assim, você vê esses movimentos onde as recontratações fizeram o salário cair, assim, né? E as pessoas vão aceitar por quê? Porque a oportunidade está escassa, a demanda está reprimida e as pessoas precisam trabalhar, né? Então, assim, nem todo mundo também vai ter, e é obrigado a ter, tá? Essa veia empreendedora de, não, eu vou dar o meu jeito, vou abrir meu CNPJ e vou dar as caras. Teve muita gente que fez isso. Deu certo, deu errado, mas nem todo mundo tem perfil para isso, sabe? Então, tem que se entender e respeitar também os perfis das pessoas, assim, né? Não dá para obrigar todo mundo a empreender. Tem gente que o perfil mesmo, cara, é de estar ali trabalhando junto, trabalhando dentro, querendo fazer o seu e seguir em frente. Simples assim. Eu fiquei refletindo aqui sobre o ponto que você trouxe, Léo, sobre a parada de tipo, demitiu e recontratou com salários menores. Eu vejo muito por um erro, e aí do próprio mercado em si, de ter contratado fazendo leilão, né? Tipo, não, vem pra cá que eu te dou mais 5. E a pessoa ia, não estava preparada, aí não gerou o valor, precisou demitir, e aí agora que tá recontratando o que já recontratou, né, que foi de anos passados, aconteceu que aí trouxe o salário que deveria ter sido lá atrás. Quer dizer, criou uma expectativa que não era a realidade, e agora que vem pra realidade acaba ficando mais complicado, né? E assim, infelizmente, né? E aí eu vi, assim, aí uma coisa que eu vi de perto, assim, nas empresas que eu passei, você via que esse fenômeno era generalizado, não é exclusivo de design, sabe? Então, por exemplo, empresas que contrataram profissionais de outras áreas com um budget milionário mesmo, de virar e falar assim, olha, te dou 1 milhão por ano para você vir para cá, né? Recentemente foi o que o Zuckerberg estava fazendo com os geniozinhos de AI até mês passado, e depois ele puxou o freio de mão, né? Do tipo, eu te dou 1 bilhão para você vir para cá, né? É um leilão que depois você fala, opa, pera, sabe? Aí o mercado foi fazendo isso, opa, pera, sério que a gente tem que continuar pagando 1 bilhão para uma pessoa por ano aqui dentro e tudo mais? Então, é aquilo que você falou, né? Teve esse fenômeno do leilão que explode, que traz as pessoas, mas que explode o budget da empresa, e aí passa um tempo, cara, o financeiro vai bater na porta do executivo, vai bater na porta do C-levels de produto, de design, e falar, gente, é isso mesmo, sabe? E aí a gente tá falando muito dessa camada, porque é dali que saem as decisões de headcount. É do upper management, é da alta liderança e de todo esse movimento financeiro das empresas é que saem as definições de headcount. E isso é uma informação importante para qualquer designer saber. Às vezes o designer não sabe, de onde que vem a minha vaga, de onde que vem o meu aumento, de onde que vem a minha promoção. Cara, vem lá de cima do financeiro da empresa. Tanto que tem uma palestra que eu fui, foi basicamente uma aula de como funcionava a alta liderança de uma maneira geral, e aí o palestrante fez essa provocação de virar e falar assim para a plateia, gente, qual que é a pessoa mais importante do board?
Aí todo mundo, o CEO, o CEO. Não, não, é o CFO. É o cara que segura a chave do cofre. É o dinheiro. Se o financeiro falar para o executivo que não tem grana para contratar o que a galera executiva quer, nada acontece feijoada. Então, assim, é o CFO que vai virar e falar assim, gente, dá para fazer isso aqui com esse dinheiro. Porque eu tô aqui para manter a empresa viva e a empresa só vai continuar viva se tiver cofre, se tiver caixa, se tiver investimento, se tiver, enfim, dinheiro circulando para manter a empresa viva. Então, isso é um fato que a gente tem que entender. É lógico que tem todas as operações e fórmulas financeiras lá de cima, mas que a gente precisa entender que é dali que vem. Por exemplo, quando chega aquele período de avaliação anual, para poder você saber o seu feedback, para você ganhar a sua promoção, apesar do seu feedback explodir o teto da expectativa, se o financeiro não liberar, cara, você pode ser o superador de expectativa. Senão vai ter sua promoção. Isso não vai acontecer. E o barco vai seguir, saca? É o que normalmente acontece. Então, as vagas, as promoções vêm desse mesmo lugar. Da alta liderança, do departamento financeiro, que é liderado por um CFO, por uma pessoa Chief Financial Officer, que está ali junto com o board da empresa para realmente virar e falar, olha, gente, é isso aqui que tem que seguir. Então a gente tem que ter essa visão. É complexa, às vezes é chata, tipo assim, vai ter um monte de gente derretendo e saindo do podcast agora. Mas é uma informação importante. Então, assim, a gente precisa se atentar, né, aos movimentos e às decisões que vêm do departamento financeiro da empresa, sabe? São informações importantes que batem no seu futuro. Não, perfeito, porque muitas pessoas às vezes você também como líder de design, né, Léo, pode, tipo, galera que às vezes são analistas ali, mas por que eu não ganhei a promoção, né, igual você falou, mandei super bem, né, você fala, porque não tem o orçamento. Mas como assim não tem orçamento? Tipo, às vezes é só você fazer uma conta, como você falou, de padaria, cara. Se você tem, sei lá, 1.000 funcionários na empresa, vai por baixo aí, vamos supor que 20% das pessoas, desses 1.000 funcionários, mandou super bem e tem que dar um aumento ou dar uma promoção. Já parou pra pensar na folha de pagamento dessa empresa a partir do momento da promoção? Tipo, não é um mês, vai ser dali pra frente pra 200 pessoas. E a folha de pagamento de toda a empresa é o maior custo mensal. Cara, sempre a folha de pagamento, isso é unânime, assim, de várias pessoas que eu conheço, até mais próximas, assim, que são empresárias de local aqui mesmo, assim, onde eu moro, e fala, cara, o maior custo da empresa todo mês é folha de pagamento. Então, dar uma promoção, né, aumentar salário, por mais pequeno que seja, que se você faz algo geral, é muita grana que tá envolvida, assim. Então, tem que ser bem equilibrado para que não quebre a empresa. Porque depois quebra a empresa, aí ninguém não tem mais nem empresa para trabalhar. Então, é um desafio fazer esse equilíbrio, não é simples, né? E é bom pensar, porque aí você começa a valorizar também o que você faz, no sentido de, cara, eu tô gerando um valor que tá trazendo retorno para a empresa, para tanto pagar o meu salário, quanto ajudar a pagar o salário das pessoas que estão trabalhando comigo, porque não adianta também só pagar o meu, tem que gerar um lucro para que esse lucro também colabore com o todo, né? Sim, e olha como é que as coisas estão conectadas, né? Aí, voltando para essa realidade de processo seletivo, isso é o que vai influenciar uma empresa abrir uma vaga, decidir abrir uma vaga para que as pessoas possam preenchê-la, né? Os designers possam estar ali, mas tudo isso que a gente falou bate num outro ponto para o designer analisar. O quanto ele sabe, porque a gente também tem esse trabalho, assim, o nosso conhecimento de design, a gente usa para o nosso trabalho, para os nossos clientes, mas a gente tem que usar ele para a gente mesmo, em primeiro lugar. Você, como designer, você tem habilidades de pesquisa, de descoberta, de planejamento, de experiência, de interface, de entrega, trabalho em equipe, tudo isso com uma base de experiência comportamental, de maturidade emocional e tudo mais. Você tem que usar isso também para a sua carreira. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque você também tem que fazer o seu discovery sobre aquela empresa, sobre aquela vaga, para você saber se a empresa tem solidez ou não. Porque às vezes a vaga está aberta, mas você vai entrar numa empresa para trabalhar pouco tempo, porque ela está matando um cachorro a grito e você não vai durar muito tempo lá. Então, assim, vale esse esforço? Dependendo da realidade, vale, dependendo da realidade, não. Né? Então, isso ajuda também a gente a decidir aonde se aplicar, sabe?
aonde eu vou colocar um esforço ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter como critério, sabe? Porque se a gente quiser entrar e fazer um trabalho que vai durar, cara, é mais provável que dure numa empresa que tem solidez do que uma que não tenha. E aí, de novo, é muito contextual, vale a aposta, não vale a aposta, vai de cada um. Mas a nossa habilidade de discovery, de research sobre essas informações, cara, fazem a gente ter insights para tomar decisão. Inclusive, onde se aplicar, como se aplicar, o que separar para entregar, né? Então, enfim, energia que a gente gasta ali em processo seletivo e tudo mais. Perfeito, Léo. E você acredita que, por conta desses movimentos também, de tudo que está acontecendo aqui, que a gente está falando, a maturidade sobre a disciplina de design melhorou dentro das empresas? Tipo, a qualidade elevou ou a gente ainda continua na mesma, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e a gente tá dando volta no rabo, assim, igual aqueles cachorros que ficam correndo assim, papapá, sabe? Tipo... Cara, nossa, essa pergunta é difícil. Eu só consigo pensar nas minhas aulas de física quando a gente aprende aquela frase, né? Depende do referencial. Para responder essa pergunta, eu vou usar essa carta do universitário. Vai depender do referencial, tá? Por quê? Primeira coisa, de um ponto de vista generalista, melhorou, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem à nossa disposição, sendo bem prático, 2 grandes modelos de maturidade de design hoje que são acessíveis e gratuitos, tá? O primeiro deles é o da Nielsen Norman Group. Eles têm um artigo sobre maturidade de design com 9 passos, 9 degraus de maturidade de design explicados um por um. Líderes de design que estão escutando esse episódio, tá? Se você não leu esse artigo, corre e vai lá ler para ontem. Então, assim, tem esse artigo sobre maturidade de design. Um outro que aí eu particularmente gosto mais, mas também não vou ignorar o da Nielsen Norman. Na verdade, eu gosto de fazer um mashup dos dois. É o da InVision, que o Stephen Gates fez há uns 5, 6 anos atrás. Ele é atual até hoje. E ele é mais simples e ele é mais prático. Por quê? Porque ele fez, na época, ele fez uma pesquisa para gerar esse relatório com mais de 2.000 empresas ao redor do mundo, de várias indústrias, e ele chegou em 5 grandes passos de maturidade de design, com classificações, atitudes, habilidades que corroboram para cada nível. Então, esse manual de maturidade de design, esse relatório de maturidade de design da InVision, ele é muito bom, e é muito bom você ler os dois, tá? Tanto da Nielsen Norman quanto desse, do Stephen Gates, porque você consegue tirar insumos para montar o seu, tá? No final, por que montar o seu? Porque o seu contexto não vai ser o mesmo da gringa da Nielsen Norman, nem o da gringa do Stephen Gates, tá? Então, assim, mas de um modo geral, eu quero acreditar, eu vou ser otimista que melhorou, porque a gente tem esse conhecimento disponível hoje. E agora vem o outro lado da moeda, que aí eu vou ser realista. Existe esse conhecimento? Existe. Ele é aplicado hoje? Nem tanto. Então, existem, por isso que depende do referencial. Tem lugares que ainda está no passo 0 de maturidade de design. Existem lugares que você ainda tem que advogar a favor do design, mostrar por que o design agrega, entrega valor, e em outros lugares não. Então, assim, esse primeiro ponto já é uma chave para você mapear a maturidade de design do lugar, tá? E aí, por que é importante falar em maturidade de design? Porque quanto maior a maturidade, maior a probabilidade de você rampar e crescer como designer. Ah, mas um lugar de menos maturidade é mais difícil? É. Mas também existe uma outra oportunidade, que é você ser o agente de melhoria da maturidade de design daquele cenário. O que é um puta trampo, mas também entrega uma puta recompensa, saca? Então, assim, você tem oportunidade dos dois lados. Então, assim, tô sendo otimista, realista, porque existem os desafios ali dentro da maturidade. Você tem que descobrir qual é o seu, tá? Então, assim, eu tô numa empresa, eu não preciso mais falar de design, todo mundo sabe. Isso é maravilhoso. Putz, eu não preciso convencer o meu PM, eu não preciso convencer o front-end que entregar uma experiência lisa, pixel perfect, qualidade na implementação
vai deixar o usuário mais satisfeito e vai trazer mais grana para a empresa. Você não precisa ficar falando isso todo dia, e isso é lindo. O desafio aí é, cara, qual que é o próximo passo, sabe? Putz, tô aqui ralando o peito e tenho que advogar em função do design todo dia. Cara, assume o BO, vai para cima, sabe? Beleza, vamos advogar e fazer as pessoas entenderem. Depois que elas entenderem, cara, quebrou essa barreira, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra, e até quem está no grau mais alto de maturidade, quando a gente observa isso, então, por exemplo, quem que estava lá no topo de maturidade do relatório do Stephen Gates? Airbnb, IBM, Microsoft, Apple. Então, assim, e hoje, com certeza, se a gente fosse atualizar, entrariam outras empresas, né? Então, você observando o que essas empresas fazem, você consegue entender, pô, os caras estão numa vibe de terem cientistas de design, que aí você consegue entender que são pessoas especialistas em construção de futuro, sabe? Então, assim, cara, praticamente os caras têm um DeLorean que eles usam todo dia para tentar criar novos futuros, e esses futuros serem a bússola da empresa. É o mais alto grau de maturidade que você tem. Isso é bom porque te mostra uma direção para você ir, é um horizonte a perseguir. Então, e esse horizonte, cara, eu vejo que vale, né, as lideranças colocarem no dia a dia. Então, assim, hoje a gente tem uma maturidade que se preocupa com o presente. Mas se você se preocupa com o presente, mas abre um espacinho para influenciar o futuro, e o futuro devolve influenciando o presente, você cria um ciclo, cara, de enriquecimento sem fim, assim, sabe? Então é meio que, parece utópico falando em voz alta, mas vale perseguir isso, sabe? Inclusive, pessoalmente, é algo que eu tento perseguir nos times que eu faço parte, assim. Como é que eu crio, como é que eu resolvo o presente, mas como é que eu crio esse espaço para a gente conseguir influenciar o futuro, sabe? Perfeito, Léo. E uma parada que eu fiquei refletindo aqui quando você falou também sobre a questão da maturidade aí, de fazer análise na empresa que tá. Empresas muito grandes também, não é só a empresa como um todo, mas entender a área que você tá. Porque às vezes a empresa como um todo, de forma macro, está mais madura e no nível, por exemplo, de 1 a 9, como você trouxe aí do Nielsen, está no nível 5, a empresa como um todo. Mas aí a área que você está específica pode estar no nível 1. Exatamente, velho, falou tudo, mano. E saber fazer essa leitura também é importante, porque aí, cara, empresa muito grande é dividido por unidades de negócio, enfim, é outro rolê, assim. E aí entender esse contexto também é bom, porque senão também as pessoas se frustram, sabe? Tipo, pô, mas a empresa como um todo tem essa maturidade? Tem. Mas aqui nesse espaço não tem. Então, nesse espaço você tem que fazer outro tipo de leitura, entender e ver quais são os passos que você precisa fazer, as ações, as atitudes que você tem que ter para que chegue junto e equalize essa mesma forma macro de maturidade sobre a disciplina de design geral da empresa e na área que você tá. E tá tudo bem, porque empresas muito grandes, cara, é igual uma cidade. Tipo, não tem como você ter o controle total. Você vai indo por pedaços, vai evoluindo. Não vai achar que vai evoluir tudo de uma vez, porque isso aí cara, é utopia achar que vai evoluir tudo no mesmo tempo, no mesmo ritmo, são pessoas diferentes. Cara, não, esquece, cara, não é assim que funciona a realidade. Não, pois é, eu também gosto de fazer essa analogia que você fez, porque eu fico pensando assim, quanto maior a empresa, é como se fosse a fronteira de um país. Então, quanto maior a empresa, cara, a empresa vai tomar uma dimensão de um país continental, igual Brasil, Estados Unidos, sabe, países realmente grandes, Índia, né? E aí, cara, você pensa assim, as regiões do país, elas não são homogêneas, sabe? A própria densidade demográfica também não. Vai ter time, você encontra, igual você falou. Cara, tem times que a maturidade é mais alta, mas tem times que, vai lá, tem 200, 300 pessoas dentro dele, e tem outros times que vão ter 10. E aí o seguinte, o que você, designer, pode fazer com essa informação? É você pensar o seguinte, em qualquer cenário, independente dele, vai ter vantagem e desvantagem. Vai ter desafio e oportunidade. Então você, tendo a leitura do seu cenário, você consegue entender e tomar as melhores decisões para aquele seu cenário. Você não tem que comparar, às vezes, o seu grau de maturidade com o grau de maturidade do outro, sabe? Você tem que olhar, e aí eu trago para cá uma coisa que ajuda muito, que é o Infinite Game, né? O jogo infinito do Simon Sinek, assim, que cara, é legal a gente ter, né, a visão do todo, mas na hora de comparar, eu tenho que resistir à tentação de me comparar com o outro, né, de me comparar com outro designer, ou de comparar meu time com outro time, e comparar eu comigo mesmo, meu time comigo com ele mesmo.
Então, assim, como é que a gente estava trabalhando há 6 meses atrás e está trabalhando hoje? Mudou alguma coisa? Pô, mudou. Mas mudou para melhor? Ah, eu não sei medir se melhorou ou não. Cara, roda um CSAT, velho, no seu time. Vê se a galera tá satisfeita, sabe? Um SES, um CSAT já mostra se melhorou ou não. Se o esforço de entregar um projeto tá menor, melhorou. Se a satisfação de trabalhar junto ali tá maior, melhorou, sabe? Que é uma outra métrica, mas que é preocupante pra caramba e que só graças à pandemia esse elefante branco ganhou cores nessa sala. Saúde mental. As pessoas estão conseguindo trabalhar com consistência sem ficarem doentes, saca? Então, assim, existem esses fatos aqui para a gente poder se atentar, para a gente poder criar insumos para poder realmente tomar essas decisões. Pô, melhorou? Melhorou. Ótimo, o que a gente pode fazer para continuar melhorando? Pô, não melhorou, tá igual. Cara, se tá igual, e aí, de novo, vamos usar o designer a nosso favor, sabe? Se a gente resolve o problema de um produto, cara, é usar o design para resolver os problemas do time, resolver os seus problemas de carreira, sabe? Então, assim, entender o problema, criar hipótese, testar hipótese, iterar, aplicar, aprender, rodar de novo, sabe? Então, assim, o design é tão amplo que você consegue utilizar ele para liderar a sua própria carreira, liderar as suas escolhas, liderar as pessoas que estão à sua volta, sabe? E liderar tá junto, tá? Não é do tipo, eu vou me colocar como figura superior. Não, liderar não é isso não, isso é outra coisa. Você entende hoje, Léo, que por conta da IA, porque agora tá um pouco no hype também, né? IA existe há muito tempo, mas o ChatGPT, quando chegou, deu um boom aí, deu mais visibilidade sobre essa ferramenta como um todo. E a gente percebe que as empresas também estão pedindo isso, assim. Pelo menos é o que eu observo com uma percepção minha mesmo. Você acha que dominar essa questão da IA hoje em dia é um diferencial ali quando vai num processo seletivo? Ou você acha que... Mas assim, o dominar é só falar com propriedade mesmo, não só falar assim, tipo, coloquei uma IA aqui de qualquer jeito, ou eu uso IA, ou falar a palavra, só colocar no meio ali pra aproveitar o hype. Eu não sei, porque depois você vai ter que trabalhar e provar esse valor que você está considerando quando você vai no processo seletivo. Mas você considera que isso é um diferencial mesmo ou não necessariamente, assim? Eu imagino assim. Primeiro, respondendo de bate pronto, com certeza. Tá. IA é um diferencial. IA é uma ferramenta que veio e ela já ultrapassou o ponto de não retorno há muito tempo, tá? Então, assim, tem pelo menos 2 anos que a IA chegou e é um movimento que não tem volta, tá? Por que eu falo 2 anos? A gente já está caminhando para o final de 2025 e desde ali do final de 23, início de 24, cara, ela explodiu, se tornando algo quase onipresente, assim. O problema que eu vejo é isso que você falou, pelo fato de ser um assunto muito presente em vários círculos, o hype, apesar de ser real, dependendo do cenário, ele não é tão real assim, tá? Vou dar um exemplo. Eu consigo utilizar IA dentro de um banco para melhorar a experiência de um cliente? Consigo. Como é que eu uso IA na padaria? Como é que eu uso IA numa academia? Como é que eu uso IA na medicina? Sabe? Eu consigo? Consigo. Mas eu preciso de um esforço humano, de design de experiência para pensar como essa ferramenta aterriza da melhor forma possível dentro desse cenário. E é aí que mora o diferencial do design e do designer. Então, assim, IA é um diferencial? Sim. É um assunto que a gente tem que estudar? Tem. Mas a gente tem que estudar de forma a entender, primeiro, como aplicar IA para o nosso próprio benefício. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, o próprio benefício vai variar. Então, por exemplo, aí eu vou fazer um pequeno link /jabá com o bootcamp de IA do ex-unicórnio que o Leandro fez, né? Ele tem um perfil muito mais de liderança e pesquisa. Então, ele veio mostrar coisas de IA aplicadas à pesquisa, né? Então, ele foi mostrar uma coisa que está perto dele, que ele domina, né? O Gilberto, e mandar um salve para eles, o Gilberto e o Coronel e o próprio Leandro fizeram agora um bootcamp de IA dentro de UI,
Então, eles vieram mostrar como a IA se aterriza dentro do assunto de interface. E a interface, cara, é uma teia que vai para qualquer lado, né? Desde geração de imagem, desde o prompt até imagem, upscale, aplicação, não sei o quê. Mas existe IA também, por exemplo, tem uma IA que ela existe há uns 2 anos, que ela gera modelos de arquitetura de informação e wireframe em questão de minutos, saca? Às vezes um trabalho que a gente demoraria fazendo na mão em uma semana, mano, em metade de um dia você tem 3 possibilidades diferentes, sacou? Então, assim, é um estudo, e aí o que eu vejo, assim, até para incentivar quem está um pouco resistente com esse assunto, e eu super entendo, dá um passo para trás, respira e acessa aquele bichinho da curiosidade de design que tem aí dentro de você, que fez você aprender tudo de design. Você não aprendeu porque tinha que aprender, a gente aprendeu porque a gente é curioso, porque aquilo ali atiçou algo dentro da gente que fala, pô, deixa eu explorar, sabe? Ser designer é ser explorador, velho. Então, assim, IA é mais um oceano, é mais um universo pra gente explorar. Cara, então, entra no seu barquinho, na sua nave, vai explorar esse universo. E começa do que está perto de você. Putz, mas eu não sou designer de interface. Cara, eu lidero um time. Aí eu vou falar, possivelmente, uma dor que pode te ajudar. Documentação. Usa IA para te ajudar na documentação. Pô, eu não sou researcher, eu sou UX. Cara, usa IA para te ajudar a gerar mais hipóteses mais rápido. Ah, mas a IA só vai cuspir merda. Foda-se, pelo menos ela vai começar a cuspir merda até você chegar num ponto onde ela vai parar de cuspir merda e você vai conseguir utilizar aquilo ali, sacou? Ah, mas eu sou um gerente e tô sentado na mesa executiva. Cara, usa isso para gerar hipótese, sabe? Para fazer análise de mercado mais rápido. Então, assim, eu vou fazer uma análise de mercado aqui para avaliar a experiência. Com IA, você consegue fazer benchmarking muito mais rápido. Às vezes, benchmarking que você levaria 2 semanas para fazer, às vezes você vai fazer em uma, com o dobro de players, sabe? Então, assim, dá para ligar esses pontos. E eles estão mais perto do que a gente imagina. Então, assim, dominar a IA tem essa questão. E uma outra questão beleza, estou estudando para aplicar IA no meu dia a dia de trabalho. Eu também posso estudar IA para construir experiências de IA. E isso é um outro universo. Então, o designer ele está com esses 2 desafios. Ele tem que olhar para a camada de como ele utiliza IA dentro do dia a dia dele, mas também quais são as novas heurísticas que estão surgindo ao construir uma experiência de IA. Porque aí a gente sai do modelo tradicional das heurísticas voltadas para o humano-computador e a gente começa a olhar para novas heurísticas conversacionais que somam as heurísticas que já existem, elas não substituem não, tá? Então a gente tem que olhar para as heurísticas tradicionais, mas pensar que existem novas. Então, assim, você olhar para isso tudo, estudar isso tudo e tá navegando nisso aí, cara, é um diferencial? Sim, com certeza. A gente só vai somando mais coisas na mochila, né? Igual você falou. Não é esquecer as outras e, na verdade, colocar mais coisas dentro ali da sacolinha nossa de conhecimento. E você falou sobre usar IA para quem tá em papéis de liderança. Eu tenho feito alguns agentes lá, brincando um pouco até para aprender também mais. E eu tenho usado um agente que eu criei lá. Não tá perfeito, mas já me ajuda pro que eu preciso. Que é, como você falou, fazer documentação de reuniões de one-on-one. Porque no one-on-one ali, acaba que eu vou fazendo só anotações rápidas, né? Porque senão fica ruim, se a pessoa tá falando, você só escrevendo. Então eu vou fazendo algumas anotações rápidas pra estar presente ali com a pessoa e eu escrevo tudo bagunçado. Aí eu fiz um agente onde eu jogo tudo bagunçado, ele sintetiza daquilo com uma escrita bonitinho. Aí eu leio assim, eu falo, cara, era isso que eu queria escrever desse jeito. É isso mesmo. Quando não, eu falo, não é isso. Deixa eu falar pra ela aqui que não tá certo isso não, né? Pra falar aqui pro robô. E aí você vai refinando, cara.
E isso é muito... Acelera o processo, né? Acelera pra caramba, porque realmente eu anoto rápido, jogo lá, ela escreve bonitinho, depois eu tenho toda aquela documentação escrita de uma forma onde, se às vezes eu tenho que fazer uma transferência de uma pessoa que tá comigo pra uma outra liderança, tem todo um histórico profissional dos pontos que foi trabalhado, de performance, etc., que você transmite pra outra pessoa de uma forma que a pessoa consiga ler e entender o que você quis dizer. Sim, e tem um outro ganho, cara, que é o seguinte... Lá atrás eu mencionei sobre as pessoas que estão ocupando cargos de liderança sem ter muito preparo, né? E aí uma das coisas que eu vejo hoje dessa falta de preparo é a falta de feedback. Feedback verdadeiro, tá? Não é esse feedback fedorento de coach que é só para fazer palestrinha, não. Então, com esse agente que você criou, você já gera um conhecimento que você consegue gerar feedbacks mais assertivos em menos tempo. Então, ao invés da pessoa, às vezes, esperar semanas, meses para ter um feedback seu, cara, ela pode pedir um feedback seu a qualquer hora, ou você pode criar uma rotina constante de feedback, porque você já vai ter um insumo, velho. Você não vai ter que parar para condensar, para juntar e resumir e tornar objetivo e assertivo. Já tá lá. Cara, isso ajuda, porque no final das contas, você como liderança, você está entregando um dos melhores insumos para os seus liderados. De uma maneira constante, criando cultura. Cara, então assim, olha a vantagem disso, velho. É o básico bem feito melhorado. Perfeito. Léo, cara, muito obrigado pelo papo. Se a gente ficar aqui, a gente fica horas e horas, porque a conversa é muito boa. E com certeza eu tenho que te chamar de novo aí pra gente fazer. Quem sabe o dia que você estiver pela capital de São Paulo, porque eu também não moro lá, mas de vez em quando a gente cola pra lá, a gente grava também um episódio de Semiose, que vai ser incrível. E eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, LinkedIn, divulga aí o que você quiser divulgar pra galera trocar uma ideia com você, te chamar pra um café virtual. Chamem o Léo, galera, porque o Léo é muito da hora de trocar ideia. É incrível, como eu falei no começo desse episódio, toda vez que a gente troca uma ideia, eu saio renovado e é muito bacana de verdade, assim. E eu falei pra ele, vir aqui pro interior aqui de São Paulo, em Bonifácio, pra gente fazer um churrascão junto. Esse churrascão já tá anotado aqui, velho. Vai se tornar realidade, com certeza. É só vir, cara. As portas estão sempre abertas aqui da minha casa pra você, mano. Boa, cara. Obrigado. Antes de tudo, obrigado mesmo pelo convite. Pô, eu também, assim, a recíproca é verdadeira. Então, toda vez que a gente troca ideia, pô, adoro trocar ideia contigo, Luanzinho. Então, assim, eu também saio renovado, saio melhor. Tanto que, cara, esse papo ainda cabe uma parte 2. Se você quiser, tô aqui à disposição. Vamos fazer a parte 2. Inclusive, se vocês que estão ouvindo quiserem a parte 2, cobrem aqui do Luanzinho, compartilha, chama todo mundo para cobrar da gente essa parte 2 aqui, tá? Desse papo que a gente tá tendo. E para me encontrar é muito fácil. No LinkedIn é só procurar Léo Braca. Então, @lbraca lá no LinkedIn, né? linkedin.com/lbraca, vocês vão me achar. Instagram eu também tô. Então, Instagram eu ressuscitei o meu projeto de compartilhamento de conteúdo de design, que é o Design em Camadas. Inclusive, Luanzinho, tô te esperando lá pra gente fazer uma live lá, pra gente continuar trocando ideia. É só procurar @Design em Camadas, que eu tô lá. Inclusive, eu voltei tem um mês, e nesse mês, cara, eu já tive a alegria de fazer 3 lives. Tô compartilhando conteúdo direto lá e no LinkedIn também. Tudo gratuito sobre design. Vou começar agora, inclusive dando um spoiler aqui, né? Vou começar agora com aulas gratuitas para quem quiser colar. Então, assim, não paga nada, é só se inscrever, que vai receber o link, participar de uma aula gratuita comigo. Então, a gente já tem os primeiros temas, tá? Então, a gente vai falar sobre organização de projeto para o dia a dia, virada para liderança, como se autoliderar, como começar a liderar, tá? Então, são os primeiros temas das primeiras aulas. Fora também um outro terceiro tema que aí eu vou trazer de uma aula que eu já tinha dado numa pós-graduação aqui em BH, que são coisas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu estava começando, né? Eu tive que descobrir as duras penas. Então, eu acho que dá para compartilhar isso sempre com o pessoal, especialmente para quem está começando. Então, são as 3 primeiras aulas gratuitas que eu ainda vou fechar as datas, mas vai ser em setembro. Então, tem muita coisa legal rolando no Design em Camadas, cola lá. E, como o Luanzinho falou, vem na DM, cola no chat, pode mandar DM no LinkedIn, pode mandar DM no Instagram que eu respondo. Quem quiser mandar e-mail aí também, se sentir mais num lugar mais privado, designemcamadas@gmail.com, tá? Eu leio tudo, respondo tudo e obrigado de novo. Vamos junto, pessoal.
Isso aqui que você faz, Luan, não tem preço, velho. Valeu, Léo. Obrigado, cara, pelas palavras aí. Tamo junto. É isso aí, galera. Manda mensagem aí se você quer o Léo de volta, que a gente faz a parte 2. Vai ser incrível, com certeza. E mesmo se você não mandar mensagem, com certeza a gente vai fazer a parte 2 de qualquer forma. É isso aí. Mas manda mensagem que é importante aí pra gerar engajamento no episódio. Valeu e até o próximo episódio.